Fala galera, hoje eu tô aqui, professor Henrique, professor e meu aluno. Um grande orgulho que eu tenho de ter esse cara aí do meu lado. Trabalha na nossa academia e também aqui junto na BJJ Protec. E a gente trouxe ele para cá justamente pela confiança que eu tenho nele no trabalho com as crianças, né? Ele também dá aula em turmas adultas, de competição, mas tem um dom que eu nunca vi ninguém com o dom que ele tem para trabalhar com criança. Que hoje, conhecendo um pouco mais, eu vejo que não é só dom, também é conhecimento, né, Henrique? É, bastante. Fala um pouquinho quanto tempo você trabalha já com criança, tu é especialista nesse segmento do jiu-jitsu. Então, mestrão, bem galera, eu trabalho esse ano agora, 2025 vai fazer 11 anos já, que eu trabalho com criança. Comecei com 20 anos, até a gente fala brincando, na época que eu comecei a trabalhar com criança, eu já dava aula para adulto. Na faixa azul, né, eu já dava aula de judô, comecei com mestre, eu era molecão, tá na faculdade ainda. E como a maioria das pessoas que não tem experiência tem aquele preconceito contra a criança, porque é difícil, eu não tinha muito interesse em trabalhar com criança, e o mestrão me deu a oportunidade e falou, tem uma turminha de criança antes da tua turma de judô e tal, quer assumir? Aí eu fiquei meio assim, lembra? Eu fiquei meio, nunca trabalhei com criança, acho que é meio difícil, mas na época, né, a gente estava no início ali da carreira, a gente não tinha uma condição de trabalhar, era bem precário trabalhar com jiu-jitsu há 10 anos atrás, era bem difícil. E eu acabei assumindo a turma, meio que assim, não muito interessado nela, só tipo, beleza, é mais uma turminha ali pra mim. E no fim, em poucos meses eu vi que, tipo, eu tava apaixonado por aquilo ali, tanto que depois eu larguei as aulas de adulto, eu vi que, tipo, eu não gostava de adulto na época, falava brincando, tipo, eu vi como era legal dar aula pra criança, como eu me amarrei naquilo ali, como me dava prazer em trabalhar. E algo que eu fiz assim, meio que sem querer, né? O mestrado, ele, tipo assim, cara, até a academia não tinha foco em criança, né? Tinha as turmas de adulto e tinha uma turma de criança só na academia, que tinha na época acho que uns 4 alunos, 5 alunos. Porque nem tinha muita procura pelo jiu-jitsu infantil, né? E quando, enfim, acabei assumindo ali e foi uma vertente assim que eu nunca, pra você ter noção, quando eu fiz a faculdade de educação física, a minha intenção era trabalhar com judô adulto competitivo, porque eu sempre fui um atleta desde moleque. Então eu só me via trabalhando como um atleta de ponta. Pensava, eu quero ser atleta de ponta e se eu, na hora que eu me aposentar eu quero continuar trabalhando com atletas de ponta. E eu nunca cheguei a trabalhar com atletas de ponta nem no judô. No meio dessa caminhada dos meus estudos, eu conheci a parte kids e me apaixonei imensamente assim. E hoje em dia eu trabalho com todas as idades, a gente fala aqui durante as aulas, só que eu sempre falo, né, o meu maior amor, assim, o que eu mais, tipo, é aquele negócio que eu gosto de verdade, assim, é o kids. Trabalhar com criança é um negócio assim que é bem difícil, é um desafio pra gente, só que o prazer mesmo assim que a gente tem assim, de trabalhar não tem comparação, acho que é o restante do trabalho, assim. E esse ano eu vou fazer 11 anos, já que eu dou aula para as crianças lá no CT, né? Comecei no CT e tô até hoje. E um dos motivos de eu ter chamado o Henrique para trabalhar com crianças é que eu via na personalidade dele esse jeito bom de lidar com as crianças. Ele é um cara muito tranquilo, muito calmo e tem essa habilidade, mas também pela tua vivência com o judô. Porque a gente no jiu-jitsu, o conhecimento do jiu-jitsu, a evolução do jiu-jitsu foi muito empírica, né? Mais voltada, tipo, na prática, aprendendo na prática mesmo. E o judô, né, ele tem uma linha muito mais acadêmica, de estudo, Sim. de pesquisa, né? Então é muito mais envolvida nesse linho de universidades. E eu via, né, e a academia da onde o Henrique vem é da família Schutz, uma grande referência em Blumenau. Eles têm um trabalho incrível com colégios, escolas também com crianças. E eu via muito nesse trabalho deles, de ensinar o judô para criança como tem que ser. E não um judô voltado só para competição como a gente vê por aí. E o jiu-jitsu que tu trabalha tem bem esse equilíbrio muito bem feito, né? Como é que tu faz isso para equilibrar entre as atividades lúdicas, né, que a gente chama popularmente de brincadeira, depois a gente vai falar disso, né, entre as atividades lúdicas e o jiu-jitsu técnico mesmo propriamente dito? Então, hoje em dia, assim, ó, até quando eu gravo as aulas aqui com o André, eu falo que a minha maior preocupação hoje em dia é fazer com que a criança goste de estar ali. Ser bom, ficar bom no jiu-jitsu, isso no adulto também, é uma consequência do treino. É uma consequência da constância, né? Se a criança ela treina direto, ela vai ficando boa. Isso não tem como não acontecer isso. Então, quando eu planejo minhas aulas, eu faço meus blocos de aula, eu planejo uma aula isolada ali, eu sempre avalio, ou quando eu avalio uma aula que eu dei naquele dia, se eu não fico muito contente com o meu resultado naquele dia e tal, é sempre as crianças estão gostando de estar ali naquele ambiente. Que são os 3 pilares, né? Academia, professor e os alunos em si. Então, a técnica a gente passa todos os dias, desde para crianças que eu dou aula hoje em dia a partir de 2 anos. Todo dia vai ter técnica, lógico, não vai ser a mesma técnica para uma criança de 2, uma criança de 13.
todo limite, né, respeitando o limite de cada um, de aprendizagem de cada um. Só que o meu principal objetivo é que eles curtam de estar ali. Então, por exemplo, semana a gente fez nas turmas de competição um arco e flecha, nas turmas intermediárias só o finalização de gola das costas e dos menores o mata-leão. Foi todas as posições de finalização das costas, só que com um grau de intensidade diferente para cada idade. Só que todas as turmas foram voltadas, né, as atividades foram voltadas para aquela turma para que fosse legal. Então, essa é a ideia que a gente tem hoje em dia. Eu antigamente achava que todo mundo tinha que ser atleta, porque eu queria ser atleta. E eu reparei que da galera que veio comigo, na época, quando eu era criança, hoje em dia eu sou o único cara que compete ainda. O restante, alguns ainda trabalham na área, trabalham com judô, trabalham com jiu-jitsu, mas ninguém mais compete. Todos os meus amigos, assim, que eu ainda convivo, eu ninguém mais compete. Só eu que compito ainda nem compito mais tanto. Então, esse é o foco da gente. É tornar aquele ambiente um ambiente prazeroso, confortável para as crianças. E nesse meio termo a gente vai conhecendo os alunos. Tipo, hoje em dia tem uma aluna minha, que ela tem 10 anos, 11 anos, e ela está se destacando muito na parte competitiva. Então ela eu estou começando a puxar. Eu não obriguei ela. Ela me procurou para isso, ela demonstrou interesse e aptidão para isso. E hoje em dia eu estou já fugindo um pouco dessa linha mais prazerosa do jiu-jitsu. Eu falo, ela está sofrendo bastante, assim, mas é um objetivo que ela veio, prof, eu quero ser campeã. Ela pede uma menina aqui do estado que é campeã mundial. Ela assim, eu quero ganhar daquela menina. Então a gente vai agora se preparar para isso. Mas no geral, né, as aulas elas dão bastante certo, porque a gente faz esse ambiente gostoso para as crianças. Eles gostam de estar ali. Eles têm os amiguinhos deles. Ontem uma criança ela acabou errando o horário na academia. Ela é da turma dos pequenininhos, ela tem 5 anos, e ela chegou no horário da minha aula, que é acima de 7. E eu permiti que ele entrasse, para ele não perder viagem. Falei, não, hoje faz comigo. Daí a mãe acabou se perdendo nos horários. E a mãe veio me elogiar assim, cara, como os teus alunos são legais com... É Joaquim o nome do menino. Meu Deus, o Joaquim, ele é um toquinho. Meus alunos tudo com 10, 12. Os meninos deixaram ele derrubar, ele montou, eles brincaram, cuidaram dele, e o menino se amarrou na aula. Então foi um ambiente legal para aquela criança, que talvez, se fosse em outro lugar, né, ela acabaria se machucando ali, ou alguém, vamos pequenininho, vamos usar, vamos machucar, e ela não iria voltar mais no jiu-jitsu. Então é mais uma maneira de a gente cativar a criança ali dentro, e como eu falei, ele vindo treinar, ele vai aprender o jiu-jitsu. A gente vai ensinando, a gente vai sentindo assim, eu tô achando que meus alunos estão precisando melhorar a guarda, a gente vai montar um bloco de guarda. Eles estão melhorando, tem que melhorar a queda. Isso a gente vai mudando com o tempo, a gente vai sentindo, né? O jiu-jitsu não é uma exata. Mas o principal que eu foco hoje em dia é fazer com que eles gostem de estar ali. E gostar de estar ali não é chegar só a fazer brincadeira, né? Atividade lúdica. É tornar um ambiente gostoso. Tipo, ontem a gente fez uma atividade lúdica só que a criança ela adorou porque ela se sentiu super protegida, né? E super bem-vinda naquela turma. Ele foi um iniciante, né? Ele é faixinha branca, além de ser mais novinho, ele é branquinho ainda, ele é bem iniciante. Começou acho que agora em dezembro, até novembro mais ou menos. E ele se sentiu super em casa com os maiores que ele. Então, geralmente, eles têm medo dos maiores, ele viu que a galera é legal de trabalhar. Se tu falou de gostar de estar ali, é uma coisa bem legal, porque eu tenho uma filha de 9 anos, que é aluna do Henrique. Eu treino com ela às vezes, mas não dou aula, quem dá aula é o professor Henrique para ela. E quando eu falo dela, ou quando a gente vai viajar em alguma filial, dar seminário, alguma coisa que ela está comigo, as pessoas falam assim, ó, pô, tua filha deve ser brabona, competidora, isso, aquilo. Eu digo assim, ó, não, porque não é isso que eu quero dela nesse momento. O que eu quero dela é que o Henrique falou, exatamente o que o Henrique falou é o que eu falo. Eu quero que ela goste de estar no tatame e que ela faça o jiu-jitsu o resto da vida dela. E eu tenho uma vasta experiência, né, uma longa experiência dentro do jiu-jitsu, o Henrique também, do judô e do jiu-jitsu. Né, e quantos atletas mirins a gente já viu aí, equipes, professores que fazem atleta campeão sul-americano, brasileiro, mundial, nas fases menores, e aí quando a criança chega ali com 18, com 20 anos, ela já não aguenta. A gente tem até um exemplo de um grande fenômeno do jiu-jitsu hoje, que está na fase adulta e já não tem mais motivação para competir, já não tem mais aquela vontade de ganhar, de estar lutando, porque talvez ela queimou uma fase que ela deveria estar se divertindo, curtindo, aprendendo alguma coisa, mas não com pressão, e aquela fase ela estava com uma pressão, e a gente vê hoje por aí muitos professores fazendo nome em cima de criança, fazendo campeão brasileiro, pô, mas como é que aquela criança vai estar lá na frente, vai conseguir manter ela motivada, né? Então esse é um cuidado muito legal que o Henrique tem, que eu tenho também, uma coisa que a gente sempre conversa sobre isso. E agora minha filha começou a despertar, de querer treinar mais pesado, então eu falo para ela, agora é a hora de, né, dar uma puxadinha maior e de fazer, se ela quiser isso. Isso mesmo. Porque o mais importante é que eles estejam ali dentro, né? Mas o que tu falou agora também de atividade lúdica, essa é uma coisa que eu bato bastante na tecla, né, lá na academia, e
e com as pessoas que me perguntam, porque a gente entendeu que o jiu-jitsu para criança não pode ser igual para adulto, né? Tem que ter essas atividades diferentes para motivar tudo. Só que também não pode ser uma brincadeira, né? Porque senão o pai vai achar que ele está levando o filho para brincar e aí ele pode fazer isso num parque de diversão, em qualquer outro lugar, na rua com os amigos, uma brincadeira. Então, no meu entender, a atividade lúdica ela tem que ter um propósito, né? Ou desenvolver alguma coisa. E tu organiza isso com essa visão, com... Sempre, sempre. Isso até é uma dica que eu dou para os professores. O aluno, ele tem que ter a visão. A minha filha também treina, hoje ela não é minha aluna, ela também treina com uma outra prof. É até legal a gente não... Para não misturar, né? Acaba envolvendo, a criança sabe separar pai e professor, então até optei também para ela não treinar comigo nesse primeiro momento. E na visão dela, da minha filha, da Maria, pai, hoje eu brinquei a aula inteira. Mas eu sei que a prof dela passa, que a prof dela trabalha com a gente, e eu tô junto com ela nos planejamentos. E na visão dela, pai, hoje eu brinquei a aula inteira. Os meus alunos menores, eles pensam que a gente brincou a aula inteira. Só que quando eu passo para os pais, a gente gosta de ter até isso é importante, ter essa interação com os pais, você conversar e mostrar a sua aula, toda atividade tem uma proposta. Então, eu sou duas pessoas. Eu com a Rara, né, a filha do mestrão, eu tenho uma linguagem, ela acha que ela vai para aula do Prof. Henrique, ela me abraça, a Rara é bem carinhosa comigo, ela brinca, eu uso ela, e com o mestrão eu passo tudo que eu passei da aula, né, que eu ensinei para eles, de uma maneira técnica. Vou dar um exemplo bem sutil, assim, para quem acompanha a gente. Tem um pega-pega, a gente chama de pega-pega cachorrinho. Basicamente, eu fico de 6 apoios no chão, fico o joelho no chão, eu tenho que abraçar a perna do meu amigo, derrubar ele no chão, ele vira cachorro também e ajuda a pegar o resto. Se a gente for analisar, para quem treina jiu-jitsu, isso é um double leg, uma baiana. Eu vou usar um single leg, um double leg para derrubar. Então eu poderia hoje, num aquecimento, pegar duas crianças de 9 anos e fazer 50 entradinhas cada um de double leg. Eles vão aprender também, só que devem a parte não tem o lúdico, não vai ser tão legal, porque eles são crianças. Então eu vou lá e vou fazer um pega-pega, onde eles vão ter que derrubar. E no mesmo momento que eu estou aprendendo a derrubar meu amiguinho, ele está aprendendo a se defender, porque eles vão ter que fazer bases, vão ter que melhorar a postura deles, né? A gente bota algumas regras para não se machucar, mas não podem, tipo assim, abracei e caiu. Porque quando a gente faz o treinamento, tu abraça a pessoa, ela cede. Exatamente. No cachorrinho não, no cachorrinho eles defendem. Eu ia falar isso, quando tá fazendo posição, o outro cai. A pessoa cede. Na brincadeira eles tentam defender, então a criança é obrigada a achar soluções para melhorar a base. Então assim, eu tô dando aula numa escola, ela fez 1 ano agora em fevereiro, esse começo do mês agora. E eu gosto muito dessa relação com os pais lá, de conversar. E teve uma turminha que eles tinham 2 anos, agora estão tudo fazendo 3. Eles começaram metade do ano, a gente abriu essa turma metade do ano passado. E assim, é uma evolução bem lenta, porque são bebês. Tem aluno meu que usa fralda ainda. Então eles são bebês. E essa semana eu mandei, foi ontem até, mandei para os pais um videozinho deles, dos aluninhos que já estão desde julho treinando, e os que começaram agora em janeiro. E quando eles fizeram tipo a lutinha, os que estão, eles têm 3 anos e pouquinho, eles já abraçando a perna e derrubando. Sabe quantas vezes eu ensinei double leg pra eles? Nenhuma, até hoje. Só que a gente faz direto o cachorrinho. Enquanto os alunos que nunca treinaram, não tinham muita noção, eles não sabiam nem, e os outros já, tipo, naturalmente já sabem derrubar e já tem uma base. Então, né, dessa maneira que a gente vai trabalhar, eu acho muito interessante isso aí, muito importante, a gente trabalhar esse lúdico, só que voltado com fundamento para alguma técnica. E nem sempre a gente vai, tipo assim, eu não preciso fazer, tipo, pega armlock, para eles aprenderem armlock. Não precisa exatamente, literalmente pro jiu-jitsu. Mas vai trabalhar alguma valência física, freada inibitória, é algo que eu ouço falar muito pouco na literatura. Isso eu aprendi na faculdade, eu nem sabia que era isso, eu aprendi na faculdade, é algo que eu fico muito atento, que é freada ou parada inibitória, que é basicamente o quê? Eu tô correndo e eu tenho que parar. Por exemplo, assim, se eu vejo um buraco na minha frente, a criança está brincando de pega-pega num terreno, né, num lugar, ou tem uma outra criança na frente, ela tem que parar, ou tem um poste. Tem criança que não consegue, tem adulto que não consegue, que ele sabe que tem que parar, ele não consegue, ele bate e se machuca. Então tem atividades que a gente faz que eles têm que aprender, que nem eu faço, que é a corrida de freio, tem uma atividade, que é tipo eles ficam na parede, quando eu falo já, eles têm que sair correndo, e quando eu bato palma, que é um estímulo auditivo, trabalhando a audição das crianças, eles têm que frear na hora. Então não é quem ganha, não ganha quem chega primeiro, ganha quem para primeiro. A gente está trabalhando na freada inibitória. Para eles eu falo que é um racha ao contrário, né? Um pega ao contrário, que é quem freia primeiro, mas também não é uma valência física. Então não é uma técnica de jiu-jitsu, mas é uma valência física, como as coordenações motora ampla, né? Salto, lateralidade, equilíbrio, rastejamento, os próprios rolamentos, enfim. E também já está envolvendo na competição, né? Ganhar ou perder, de disputar, Exatamente. Né? De tá e isso é um assunto interessante, a gente conversou esses dias, né? A parte competitiva, ela é importante para todas as idades. Porque quando não há competição, acho que não há motivação. Se eu sei que todo mundo vai ficar em primeiro, todo mundo vai
tipo assim, não vai ter uma punição, a gente faz de qualquer jeito. Agora, tipo assim, hoje, por exemplo, assim, eu não gosto de trabalhar com exclusão de criança, porque tem criança que realmente às vezes não é tão amadurecida, não é tão coordenada, e eu não acho justo ela ficar fora de uma atividade. Só que, por exemplo, assim, eu vou fazer uma atividade, quem perde paga a flexão. Então tem aquela competição, eu não preciso competir com outra pessoa, mas eu compito comigo mesmo. Eu sei que se eu perder, eu vou ter uma punição. Eu trabalho com punições mais tranquilas, que seria, né, flexão de braço, polichinelo, e ela volta para atividade. Eu não curto muito a exclusão, isso é uma opinião minha. Né? Às vezes eu tenho aquele meu aluno de 4 anos, começou a atividade e já perdeu, ele tem que sair da brincadeira, não é da atividade, não vai nem poder fazer atividade. Então eu não acho muito legal isso com os menores. Eu prefiro que ele, nem que ele paga 200 flexões no dia, mas ele sempre vai voltar para atividade para ele estar participando, né? Isso é uma coisa importante, que às vezes eu vejo também em vídeos assim, quando o professor às vezes ele promove uma atividade muito legal, mas entre duas crianças e os demais ficam parados. Eu acho sempre, então se esses daqui estão fazendo atividade, é que eles têm que estar fazendo alguma outra atividade secundária, alguma coisa para estar sempre envolvido no processo. Todo mundo tem direito igual, né? E eu sei que eu tenho crianças minhas que são super coordenadas, que tem aluno meu que chega lá faixa branca, já em um mês faz frente com faixa cinza, faixa amarela, tipo, tu vê que é natural da criança. E tem criança que demora bem mais para desenvolver. Eu não acho justo essa criança ela não ter essa oportunidade que nem a outra. Então, depende da atividade, a gente faz, tipo assim, a gente faz um mato-soldado, né, a queimada. E eles pedem para fazer com eliminação. Mas sempre tem aqueles meninos mais atléticos, mais fortes, dá as boladas, e os meninos mais devagar morrem primeiro. Aí eu fico, eu também quero que eles aprendam a jogar bola, que eles melhorem o reflexo deles, o salto, né? Enfim. Então o que eu faço? Eu vou fazer 10 minutos de atividade, 7 minutos é com punição, 3 com exclusão. Todo mundo pôde participar durante 7 minutos, a partir de agora a gente fala quem morreu, senta, para ter um time campeão, por exemplo, daí fica bem competitivo. Mas eu trabalho um período em que todo mundo vai participar, vai ter a punição também, não vai ser algo que, vão morrer de graça, que não vai acontecer nada. Que tem criança que deixa acertar a bola, né? Então, se alguém acertou a bola em você, você vai pagar a punição, mas você vai ter a oportunidade de brincar, de também evoluir, porque essa é a intenção do jiu-jitsu, né? A gente não vai para ficar sentado olhando, né? Eles querem participar, querem evoluir, e a gente tem que respeitar que cada um vai ter um limite, né? É igual o mestrão pegar, né, falando de adulto, assim, pegar um cara que não treina muito, que gosta de ir lá pra, tipo assim, fazer uma coisa diferente, botar para rolar com o atleta e ficar cobrando o cara. Não é justo. Cada um tem o seu limite, tem o seu desenvolvimento e a gente tem que respeitar isso aí de acordo com cada um, né? Cada indivíduo, né? A gente tem que respeitar. E ainda assim puxar, tentar tirar o melhor, sim, né? Que aí que tá um ponto que eu vejo que talvez o Brasil seja um pouco diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que aqui a gente perdeu um pouquinho a mão no sentido de inclusão. Né? Claro que tem que incluir todo mundo, tem que deixar participar, mas, por exemplo, deixar de ter um ganhador para ninguém se sentir perdedor. Fazer uma coisa muito mais fácil e simples para que todos consigam fazer. Daí a gente começa a nivelar por baixo. E, infelizmente ou felizmente, né, o mundo é competitivo. A gente compete por uma vaga de emprego, a gente compete por uma namorada, um namorado, a gente compete pelo melhor lugar de uma empresa, por uma promoção, a gente compete num concurso público, a gente compete para entrar no vestibular. Né? A gente tá em tempo inteiro competindo com outras pessoas também e com a gente. De a gente ser melhor hoje do que a gente era ontem, né? De ter uma vida mais saudável. E quando você não desperta esse espírito competidor ou não tenta puxar a criança, tu acaba, né, ali satisfazendo ela e o pai naquele momento, mas não deixando a criança preparada para a vida. Para o futuro vai faltar. Vai faltar. A gente... É que é complicado trabalhar com criança. Porque as pessoas às vezes não entendem isso. Hoje em dia, eu tenho essa mesma visão do mestre, até aprendi isso bastante com o mestre, e a gente trabalha de uma maneira assim na academia, só que sem excluir as pessoas. O que a gente fez? A gente criou estágios, níveis de treino, e quando você merece, por merecimento, meritocracia, você avança de estágio, você vai para um nível maior. Então eu falo para as crianças, não sou eu que escolho vocês, são vocês que fazem por merecer. Então eu não comparo, tipo, se para ir para o estágio 3, que é o mais difícil, tem que ganhar do mestre. Não, você tem que estar apto a fazer aquele treino, aquele tipo de atividade. Então eu não vou comparar você com o mestrão que, né, é o cara mais forte da academia. Eu vou comparar com você... já foi. Agora é tu. Mas tipo assim, né, eu não vou comparar, eu vou comparar você com o seu passado. Eu falo isso para as crianças. A gente tem isso é verdadeiro, a gente tem isso no treino, que foi uma ideia do mestre que, me ajudou muito. A gente está sempre em constante conversa e evolução, a gente tem que melhorar. E hoje em dia, tipo, os alunos que treinam comigo é a galera que vai aguentar meu treino é o mais difícil de todos. Eu fiz o treino mais difícil de todos. E ontem foi pra molecada. Quem tá lá comigo, pros menores, não são os maiores ou os mais graduados.
é quem a gente sabe que vai aguentar. Pode ter um juvenil meu faixa azul, que eu acho que não vai aguentar, vai pro treino mais intermediário. E se eu ver que um branca meu aguenta, vai treinar comigo. Não, eu não tô, tipo, olhando pra faixa, eu tô olhando pra pessoa, pra atitude da pessoa, da maneira com que ela enxerga o jiu-jitsu. E a gente achou que ia ter um pouco de resistência, talvez os pais, mas tu... Não, mas ele tá tendo uma boa aula, mas de acordo com a maturidade dele. Como eu falei, os meus, a gente fez um drill bem mais complexo, terminando com um arco e flecha, eles fizeram mais simplesinho com estrangulamento de gola. Então eles estão tendo aula, não estão perdendo nada. Só que quando eles repararem que se eles se empenharem mais, se eles produzirem mais, eles vão ter muito mais acesso, né, a algo melhor. Mas isso vai depender deles, porque o mundo é assim. E entra aí um dos principais pontos da arte marcial, no meu entender, que é a meritocracia. Meritocracia. Né? Como tu falou e coloca, não é só campeão que está lá, não é só atleta, mas quem quer pagar o preço, quem quer treinar daquele jeito. E ontem tu contou uma história de uma menina, não vou falar nome, mas que tava quase chorando na aula, tu deu a oportunidade de ela voltar para a turma mais nova, ela falou, não, cara, né? É, que essa turma, a maioria que estão treinando comigo, eles têm tudo assim 12, 13, alguns 16, 17. E tem uma menina que eu já falei dela algumas aulas, não cito o nome também, mas eu falei dela algumas aulas já. E ela foi a única menina que ela tem a idade da Hara, ela deve ter uns 10 anos, talvez pouco, acho que é um pouquinho mais velha que a filha do mestre. E ela foi a única criança assim que eu falei, eu vou te dar a oportunidade, porque eu acho que tu é uma das únicas, porque ela é muito competitiva, ela é muito dedicada desde novinha, assim. Ela é bem sangue no olho. E toda aula, a gente já tá há 3 semanas fazendo isso, toda aula ela chora no treino. Ela, tipo assim, ela fica vermelha e a lágrima escorrendo. Eu falo, fulana, você não é obrigada a ficar aqui. O prof não obrigou ninguém. Só para ressaltar, né, esse treino que ele tá falando é um treino de competição só tá lá as crianças que querem fazer esse treino a mais, né? Então ela tem o treino tranquilo dela. A gente tem 10 aulas na semana, das 10 aulas 2 são de competição. E a gente não obriga ninguém nem a ir e nem a não ir. Vai quem quiser. Mas eu falo, tem que aguentar o processo. O treino de competição, ele não tem parte lúdica. Porque a gente tem atletas competidores. Eu precisava ter esse material para os meus alunos. Né? Mas eu tenho, tipo, 90% das aulas são aulas comerciais, onde tem todo tipo de aluno. Mas ali a gente precisava abrir uma turma, porque eu tenho muita criança que compete. E eu precisava suprir isso aí. Mas eu falo isso para todo mundo. Todo mundo que faz treino de competição tem que fazer o treino comercial também. Porque eu não quero que eles façam somente competição, porque é um treino, não é um treino prazeroso. Eu falo, não é, ele é muito forte, ele é muito puxado. Então eu falo assim, vocês querem fazer? Eu falei pros pais, pode fazer. Mas pelo menos uma vez na semana tem que fazer o comercial, que é onde a gente brinca de pega-pega, onde eu falo que eu sou 2 professores, eu sou um prof fofinho e sou um prof bravo naquela aula. Mas é porque eles estão me procurando, e a gente precisava, né, ter esse... A gente precisa fornecer isso para os nossos alunos. Como eu tenho os juvenis que estão... Tem aluno meu que já quer viver do jiu-jitsu com 16 anos, né? O Cairãozinho estava aqui. E o Cairão é um que treina comigo também lá. Ele faz o treino além do mestre, ele faz comigo também. Então eu precisava ter um treino bom para esses caras que querem isso. Só que a gente não obriga ninguém. E ela foi assim, fulana, eu acho que você vai aguentar, mas vai ser difícil. E todo o treino fala assim, se você não quiser fazer com o prof e quiser pro outro lado que é um pouco mais de boa, o treino não é ruim. Ele é um pouco mais tranquilo. Pode ir, o prof não vou ficar, nossa, ela me abandonou, vou ficar bravo. Eu sei que é difícil, porque eu sei que se eu fizer esse treino todo, que eu faço de manhã com os adultos, é muito difícil esse treino, ele é muito cansativo. Ela, não, eu vou fazer, e ela está partindo dela, e todo treino fala, fulana, se não quiser, vai lá pro treino, vai lá mais de boa, que lá ela vai ser a rainha, que ela vai ser a mais forte, não é uma das mais fortes todas. E ali ela é menor de todas. Ela tá apanhando, mal dizer assim, né? O jogo dela não entra, porque a galera é bem maior que ela. Só que eu falo, cara, tua evolução vai ser gigantesca. E é uma coisa que ela quer. Eu não obrigo ninguém a fazer isso. E ela vem buscando isso aí. E essa menina, né, ela tem condição de ser uma grande atleta, mas se ela não for atleta, ela vai sempre saber se posicionar e lutar pelo que ela quer. E ela nunca vai deixar uma dificuldade, uma barreira fazer ela desistir, porque ela está enfrentando isso e ela tem a oportunidade de fazer algo mais fácil. Não, ela quer isso dali. Então eu acho que esse ensinamento aí é fundamental. E o mais legal é que ninguém lá dentro é obrigado a nada. A gente dá todo dia à noite 2 aulas de noite, tem aulas durante o dia, mas o principal à noite são 2 aulas seguidas. E uma política nossa lá na academia do Feijó CT é que você se matriculou, você está na academia. Não tem uma vez por semana, 2, 3. Você pode treinar à vontade. Eu passo o quadro de horário para os pais e eu falo, você pode fazer todos os horários, pode fazer um ou outro, não tem, porque o planejamento ele segue e as pessoas não vão perder conteúdo. E essa turma de competição, eu não convido ninguém, é que nem campeonato, eu não convido ninguém em particular. Eu mando no grupo, vai quem quer. E a nossa turma de competição tá dando tipo 30 alunos. E era uma turma que dava 5, 6, porque era um treino mais forte. E é um processo natural, a gente não obriga ninguém. E eu não falo, até branca tu não pode. Eu só falo, é um treino um pouquinho mais forte, que o prof precisa ter para os alunos que querem competir. Eu preciso, né, ter isso aí para os meus alunos, senão daqui a pouco a gente não vai ter, tipo, o aluno meu que quer ser competitivo, ele vai procurar outro lugar. Então eu quero fornecer esse trabalho para meus alunos também. Só que aquela coisa, a gente não obriga nada, eu só falo,
terça e quinta, às 6 horas eu estarei lá. Quem estiver comigo vai treinar forte. E, graças a Deus, né, tá partindo deles, essa vontade de treinar, de ficar bom, a molecada tá assim, é bem legal. E eu sei que isso, como o mestre falou, pro futuro, a hora que eles tiverem algum problema na vida, que nem eu falo assim na faculdade, que eles, né, pra mim foi uma das fases mais difíceis da minha vida, porque chegava tipo assim, o professor de faculdade não tem pena da gente, né? Desculpa se tem um professor assistindo nós, mas não tem pena da gente. E eu sei que chegava assim pra mim, pra turma assim, ó, você tem que entregar um artigo científico, sei lá, amanhã de manhã, um paper que é menorzinho assim, né? Mais simples, vamos dizer assim. Ah, mas eu trabalho na geral e estudo à noite. E o que tu faz das 10 da noite às 6 da manhã? Eu durmo. Então não dorme. Eles falavam assim, pra gente que perde 10 quilos numa semana no campeonato, que faz todo esse processo, beleza, eu vou ficar sem dormir. Eu sei que eu não vou morrer por isso. Outras pessoas, nossa, ia desistir da faculdade, achar que a vida acabou, que não... Entendeu? Então, como a gente fala, pouquíssimos vão ser atleta, porque é difícil ser atleta. É uma coisa muito difícil. Mas esses ensinamentos vai ficar pro resto da vida. E eu sei que hoje, pra mim, isso aqui é uma coisa que, tipo, quando o mestrão chega e às vezes eu faço uma coisa errada e me dá uma bronca, eu já, na hora, quero consertar, quero fazer, tipo, não levo pro coração, ai, minha vida acabou, vou pedir a conta, não quero mais fazer jiu-jitsu. Não, eu vou mudar, Solucionar vou problema, melhorar, né? porque faz parte. A frustração, ela faz parte da vida. Que nem ontem, ela tava quase chorando, porque ela tava perdendo, eu falei assim, tu vai chorar ou tu vai resolver teu problema? Eu vou resolver um problema. E ela foi lá e ainda passou a guarda de uma menina de 16 anos, ela tem 10 anos, passou uma de 16. Então, é que eu falo, isso aí, quando ela tiver algum problema assim, ó, ela vai ser médica, ela vai ser advogada, ela tiver algum problema, ela vai ter complicação dela, mas ela não vai se abalar. Ela vai enfrentar aquilo ali. Ela vai saber enfrentar e, tipo, não deu certo, beleza. Como tem campeonato que ela vai, ela perde, tá tudo bem. E quando der certo, melhor ainda. Só que ela vai estar sempre buscando evolução e não vai se abalar por isso, né? Isso é uma coisa que tu já tá vendo, né? Porque até é engraçado, o Henrique começou comigo juvenil ainda. É. E agora já é master. Já é master. E eu acompanhei todo esse processo dele de gurizão, agora um pai de família, casado, tem filho, vive do jiu-jitsu. E tantas outras pessoas que passaram pela minha vida assim. Eu tenho alunos que começaram comigo na fase infantil e hoje estão morando fora do Brasil, vivendo do jiu-jitsu. E o Henrique também tem criança que começou com ele lá 10, 11 anos atrás e agora já está na fase adulta, casado, empresário. Com filho. Com filho. E ele veio da mesma forma, provavelmente, né? Porque tu vê assim, pô, eu não foi um atleta, eu não vive do jiu-jitsu, alguns até vivem. Mas, pô, olha só, tá trabalhadora, né? Mantém uma família, segue firme, né? Isso é muito gratificante, né? E eu acho que esse é o papel do professor, né? É tu mudar a vida das pessoas. A gente tem essa missão no mundo, assim. Eu falo, eu não vou conseguir fazer. Eu gostaria que todo mundo fosse bem sucedido e que fosse atleta. Mas não tem como. Mas tu muda a vida das pessoas sendo professor. Quantas pessoas vêm falar comigo e falam, meu, cara, o mestrão me ensinou tal coisa. O mestrão também, eu falo, parece um Buda, assim, ele é cheio dos ensinamentos. Não, mas é um cara muito inteligente, assim, que tu vem com um problema, ele sempre tem uma solução massa, assim, uma solução, não algo futurístico, assim. E como isso muda a vida das pessoas, como eu já falei pra ele, como já mudou a minha muitas vezes. Já falei, tomara que meu pai não veja o YouTube hoje, mas eu aprendi muito mais com o mestrão do que o meu pai, ensinamento de vida, como virar homem, questão de caráter. E eu tento, que é uma coisa que o mestrão Badeco, que estava aqui, é uma coisa que ele ensinou também, que isso eu gravei muito na minha mente, que é tu virar, como tu ser eterno, tu ser imortal. Esse é um ensinamento que o mestrão me deu, que eu já repassei para alunos meus, que eu já vi eles repassando para outros. Então talvez daqui a 80 anos eles não vão saber que foi o Jean Carlos Feijó que fez que ensinou aquilo ali. Mas de alguma maneira ele vai estar vivo, porque aquele ensinamento ele vai estar sempre se multiplicando e é uma coisa que tu ensinou. Isso uma vez eu aprendi com o Badeco, eu já repassei isso pra galera. E a Dai, que é a faixa preta, ela falou assim, cara, eu aprendi isso contigo, sobre ser eterno. E ela dá aula hoje também, e ela pensa, meu, eu quero dar um bom exemplo, eu quero ajudar a mudar a vida das pessoas para eu ser eterna, né? Para, tipo, meus ensinamentos ir para frente. E é uma coisa que eu aprendo com o mestre, só que o contexto disso mesmo eu aprendi ouvindo uma vez num seminário do mestre Badeco, ela leva pra minha vida, eu acho isso muito legal. O cara, isso aí né, também eu aprendi quando eu passei eu também tinha ouvido do Badeco, isso foi uma coisa que marcou a minha vida. E para quem não ouviu, né, é uma coisa muito legal que o professor Badeco passou pra gente, ele gravou um curso aqui com a gente também. Ele falou assim, sempre quis ser imortal no jiu-jitsu, deixar meu nome registrado, né, ser um grande campeão, construir alguma coisa. E ele acabou sempre enfrentando algumas barreiras que dificultaram isso. E depois ele foi entender que a maneira de ele se imortalizar é transferindo conhecimento e ajudando as pessoas. E aí ele vê hoje as pessoas que ele ensinou, às vezes usando uma técnica que ele ensinou para ganhar uma competição, ou ensinando o jiu-jitsu, usando o jiu-jitsu que ele ensinou, vivendo em outro país, construindo uma empresa, abrindo uma academia. E
E hoje eu vivo isso, né? Muito velhinho já, há muito tempo dando aula. Então eu vejo, né, um cara como o Henrique, eu tenho muito orgulho de viver do jiu-jitsu, estar vivendo bem do jiu-jitsu, de outras pessoas que estão vivendo fora do Brasil com o jiu-jitsu, ou aqui dando aula, né, competindo e sentindo que o jiu-jitsu faz parte desse processo, né? A gente tem uma ferramenta incrível na nossa mão, né, que é o jiu-jitsu, e quando a gente sabe usar da maneira correta, a gente consegue resultados que vão muito além da parte de competição, né? O Henrique é competidor também, mas eu acho que a grande realização é de professor, né, Henrique? É. Eu falo, eu tenho aquela quedinha por competição, eu já pensei umas 10 vezes em me aposentar, porque é estressante, o cara fica ansioso, é dor de barriga, eu fico estressado durante a semana. Passo o dia inteiro no campeonato. Passo o dia inteiro porque eu levo os alunos até o último, eu falo, cara, eu fico muito cansado, porque esse time que eu competi agora, eu competi em fevereiro no campeonato, eu levei acho que 30 alunos, aí tinha mais alunos adultos que, tipo, não são meu, mas eu tava lá para auxiliar, para ajudar, que a nossa equipe é grande, né, e era o campeonato da nossa cidade ainda. Aí no final do dia ainda competi, fiz 4 lutas, meu, eu tava, nossa, no outro dia eu tava, parecia que tinha sido atropelado, assim. Só que eu tenho essa paixãozinha, eu tenho essa quedinha pela competição, isso é uma coisa que me mantém, eu falo, é aquela questão que a gente falou antes da motivação. Talvez se eu não tivesse essas competições, que eu não vou competir agora domingo, não domingo agora, semana que vem eu vou competir de novo, daqui a 10 dias, vou competir de novo. E se eu talvez não tivesse esse campeonato, eu não treinaria tão forte como eu treino. Eu não me prepararia durante a semana tão bem, eu não me cuidaria tão bem dos meus treinos, da minha preparação física, dos meus pedais que eu faço, que eu penso, cara, eu quero talvez lutar o Brasil esse ano, eu tenho o sonho de lutar o Mundial novamente, agora eu vou lutar o Master em Las Vegas, então eu tenho que estar preparado. Então é importante. Eu me realizo muito mais como professor, eu não me vejo mais hoje em dia, não, por enquanto, não tenho intenção de ganhar dinheiro sendo atleta, eu compito porque eu gosto, eu sinto prazer de estar lá, de dar aquela dor de barriga, assim, que nervosismo, dormir mal um dia antes, isso me mantém vivo. Mas assim, realmente, como o Messi falou, o meu foco hoje em dia é de viver mesmo, que eu planejo meu futuro, é dando aula, é tendo academia, enfim, ensinando as pessoas, transmitindo conhecimento e nessa área, né? De atleta, hoje em dia eu não abandonei, mas já não é muito mais meu foco, porque, cara, é difícil, tá? Meu Deus, é difícil. Ser atleta, professor, pai, marido, cara, o cara que consegue mesmo, assim, de alto nível, é difícil. Cara, eu sinto quando eu vou visitar alguma filial, vou nas turmas treinar com criança, meu, sugo uma energia, né? Sai da aula cansadão mesmo, né? É. Só que eu falo, ele suga a tua energia, só que é uma transferência de energia. Né? Ao mesmo tempo que, tipo assim, eles te sugam, eles te dão energia. E é isso que me fascina em trabalhar com criança, assim. É a pureza deles e a honestidade deles. Tipo assim, ontem foi minha última aula da semana. Hoje é uma sexta-feira, então ontem eu dei minha última aula. E na quinta-feira é o dia que eu dou, acho que 7 ou 8 aulas. E eu dou aula na escola, ali dos pequenos de 2 anos. Eu fico muito cansado. E é o dia que eu faço 2 treinos seguidos ainda, que é o de competição e treino no meio-dia. Então à noite, assim, ó, eu tô só por Deus, assim, ó. Se eu encostar, eu durmo. De tão cansado. Então, tipo assim, ontem quando acabou a aula, as crianças foram me dar tchau e vieram me dar abraço. Tchau, prof, bom fim de semana. Tipo assim, aquele abraço verdadeiro. Sabe o que é uma coisa verdadeira? Eu chego em casa feliz da vida, parece que me renova. Então, me suga porque é cansativo dar aula para criança, realmente é cansativo, né? O cansaço físico mesmo, só que é uma transferência de energia, a gente joga o físico, mas recebe o emocional, esse amor, que até é estranho falar isso, mas é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com criança, é a pureza deles, porque se eles não gostam de ti, eles não gostam, fica bem claro, tipo, eu não gosto, criança não mente, e quando eles gostam, é uma coisa tão gostosa, assim, tipo, ter esse carinho, eu falo, a Hara, a filha do mestre, a Hara, ela é bem sincerona, eu gosto de pegar no pé dela, fico toda incomodando ela. E ela fala, eu não gosto quando tu faz isso, eu tô brava contigo. Ela me dá uns pô, parece a Josinha, falou Josinha, né? A mãe dela, ela briga comigo. Só que ela vem de vez em quando ela vem direto e me abraça. Prof, eu adorei sua aula de hoje, ela me dá um abraço. Eu ganhei meu dia com isso, porque a gente sabe trabalhar com um adulto, eu me amarro demais, eu tenho muito aluno adulto, só que a chance de uma pessoa ela falar algo sem aquela intenção, ela tá mentindo pra ti é grande. Ou ter uma segunda intenção, tipo, um cara... graduar, tá perto da graduação. Isso, querer um grauzinho, ou um cara querer trabalhar comigo, com ele puxar um saco. A gente sabe, o Messão fala, a gente tem que ver essas pessoas como elas são com a gente e como elas são com as outras pessoas, o adulto. Então eu sou um pouco mais assim, pé no chão. Agora com criança eu me desabrocho, eu sei que quando eles vêm com carinho, porque é sincero, criança não mente, eles não forçam. Que eles vão querer o quê em troca, entendeu? Criança não pede nada em troca. Eles querem o grauzinho deles, mas eles nunca vão, vou bajular o professor pra ganhar o grau. Eles não têm essa maldade no coração. A Hara levou a faixa pra casa. Ela ganhou o grauzinho essa semana, né? E isso que eu me amarro, assim, essa pureza de trabalhar com criança. Meu, eu me amarro demais. Eu sempre falo, eu tenho muito orgulho do meu trabalho, porque a minha mulher fala, que a frase que eu mais falo, que eu tô cansado.
porque eu treino muito, né? Eu faço 2 treinos por dia, além das inúmeras aulas. Só que é um trabalho só que, tipo, se eu tiver que dar aula hoje pra criança, eu vou de boa. É uma coisa que me deixa muito feliz. Eu vou cansado, minhas pernas assim, ó. Eu tenho que às vezes dar uma, sabe, eu dou uma disfarçada, tem que dar uns tapas na perna que tá formigando já. Só que é muito prazeroso. Criança mesmo, assim, eu falo pra todo mundo. É difícil, ó, pra mim é o mais difícil comparado a adulto. Eu acho muito mais fácil lidar com adulto. Mas trabalho com criança um dia, pra vocês verem, tipo, o que é aquele amor, assim, tipo, de tu acordar numa segunda-feira de manhã empolgado pra dar aula, ansioso pra dar aula, porque é legal demais. É legal demais trabalhar com O criança. que é mais difícil? Dar aula ou planejar a aula? Ah, eu acho que planejar. Planejar, né? Hoje em dia tá um pouco mais fácil pra mim. Eu sempre planejei aula, só que antigamente eu planejava assim, tipo, o meu planejamento era semana meia guarda por cima, semana meia guarda por baixo, era, sabe, tipo, era só pra eu ter uma linha de raciocínio. Hoje em dia a gente planeja aquecimento, parte principal, as lutas, a parte final, tu detalhar, então isso pra gente que é acostumado a fazer a prática, a teoria é um pouco mais difícil, né? Eu acho bem mais fácil, porque como eu falo, quando a gente dá os planejamentos pra galera aqui na BG Protec, depois que a gente passa o vídeo eu falo, cara, mas nem sempre vai dar assim, vai dar certo assim. Né? Hoje eu botei lá no planejamento, sei lá, que aquela atividade levaria 5 minutos mais ou menos. Tem turma que leva 15, que, cara, não vai, eles não entendem, não dá. Tem atividade que tu acha que vai ser difícil. Eu vou dar um exemplo. Eu passei esses tempos o estrangulamento da guarda fechada e não foi. A turma não pegou, não entendeu, não foi. E eu passei uma semana depois do guarda X. Eu já fui meio triste, porque assim, meu Deus, se não fizeram guarda fechada, imagina a guarda X, né? E fizeram super bem. Eu falei, cara, eu fiquei assim, não, eu não consigo entender. A guarda X, que é uma guarda mais difícil até pra gente, que é adulto, eu acho muito mais fácil uma guarda fechada. A molecada, não sei se por ser mais difícil eles se encarnaram, né? Eles se empenharam mais. Pô, puxando de X e raspando, eu falei, meu Deus. Aí chegar na guarda fechada... Aí acaba que tem que buscar uma linguagem diferente pra passar e a maneira que cada um falar. aprende, a maneira do teu tom de voz. Então, o planejamento eu falo, cara, planejar é difícil e pior ainda porque nem todo planejamento sai como a gente acha que vai sair, né? Principalmente turma infantil, né? Tu tem aulas, tu tem turmas sempre cheias, mas às vezes a pessoa faz um planejamento de uma atividade para 10 crianças e vai na turma, tem 2, 3, aí tem que fazer a adaptação, né? Deve acontecer muito isso na aula. Né? A gente ensina muito isso aí, ter atividades carta na manga, que a gente diz assim, né? Tem atividades que eu consigo fazer com um aluno com 50. Então, tipo assim, eu planejei hoje uma atividade, tem que ter, tipo assim, uma pique-bandeira, por exemplo. A gente passa aqui na BG Protec. Eu não consigo fazer essa atividade com 2 alunos, com 3 alunos, porque são 2 grupos contra, eu tenho que ter um time de defesa e um time de ataque de 2 equipes. Então, pelo menos umas 18 crianças. Tem que ter umas 9, 8 crianças por grupo para dar certo. Então, tu tá no planejamento lá, pique-bandeira. Tu viu que, pô, veio 4 alunos, às vezes o cara tem uma turma de manhã cedo, que são turmas geralmente mais vazias durante o dia. Então eu já não falei pique-bandeira, ia fazer um mato soldado, que o mato soldado eu faço com 2 crianças. Ou se tiver uma criança só, pode ser eu contra a criança. Daí fica um de cada lado, joga bola, dá pra brincar. Então a gente tem que ter, que eu falo, tem os planejamentos, mas tem que ter conhecimento pra ter que alterar isso aí, porque às vezes tu vem com uma ideia e não vai dar certo. Não... E uma outra coisa que eu converso bastante contigo e eu vejo que tu tem esse cuidado no trato com a criança, né? Porque a gente, o jiu-jitsu é muito colado, muito corpo, né, de estar junto assim, mas a gente também tem que ter cuidado com a criança, como toca nela, para evitar qualquer tipo de mal entendido, qualquer, né, deixar passar. E até às vezes, pô, a gente tenta sempre ter uma mulher, uma professora mulher junto na aula para ajudar. É uma coisa que tu trabalha com a galera aqui nas aulas também, tu passa sobre isso? Sim, no curso, tem um tópico no curso disso aí, a gente fala, eu acho não, minha opinião, que tem que ter uma mulher no grupo de professores. Quando tem alunas meninas, né? Isso, mas até os meninos, assim, né? Mas, assim, tem que ter uma mulher, porque dificilmente não vai ter uma menina na tua academia, uma vai ter. Então, assim, ó, se eu sou mulher, uma professora principal mulher, então pode ter um auxiliar menino. Se é um professor, então tem uma auxiliar menina. É interessante. Vou dar um exemplo que aconteceu uma vez comigo, de uma aluna minha, sei lá, tinha seus 12 anos, e ela, prof, ela ficou meio assim, deu o que deu? Eu preciso da ajuda da prof. Deu, tá bom, eu já vi que era ela com a prof, nem falei nada. Depois eu perguntei o que aconteceu, assim, que abriu o sutiã dela. Não sei se abriu na frente, não entendo essas coisas aí. Eu falei, então beleza, foi contigo, não, ela foi, ajudou a menina. Então imagina se eu estivesse sozinho lá. Eu tenho que talvez recorrer para uma mãe, às vezes não fica legal. Uma mãe, dali a professora, os pais confiam. E sobre toque, meu Deus, os pais confiam na gente cegamente. Só que eu sempre deixo isso muito claro, assim, ó, a nossa postura como professor, para que nunca haja um mal entendido, porque também tem criança nova.
só esse, a gente tá em fevereiro agora, só esse ano acho que entrou já umas 30 crianças novas na academia. Então nem todo mundo me conhece. E eu tenho uma filha, se ela vai para algum lugar eu também não vou confiar no cara, no professor de cara. A gente, né, isso, até espero que os pais não confiem em mim de cara, porque é um instinto natural de um pai. Então, por exemplo, assim, ó, hoje eu tenho turma minha que é mais cheia, eu tenho 2 auxiliares. E eles são responsáveis, é uma professora e um professor. Por exemplo, amarrar os kimonos. Eu não amarro mais kimono, porque eu preciso tocar aula, preciso organizar a turma, então eu tenho que amarrar kimono, vai para prof ou pro prof. Então o que a gente sempre faz? Se tiver câmera, sempre faz meio virado para a câmera, ou se tipo assim, tem um ambiente que é na nossa frente, um ambiente onde os pais ficam, a gente faz virado para os pais. Sempre bem aberto, né, não esconde nada, ó, vou amarrar sempre a mão aqui, pinça, né? Amarrou o kimono, amarrou a faixinha. O que acontece muito com a gente, eu não dou aula sentado, nunca vou dar aula sentado. Mas, por exemplo, no intervalo entre o aquecimento e a parte técnica, a gente toma água. E tem turma minha essa semana, teve uma turma com 40 crianças. Então é uma coisa que demora um pouco a água, eles param e tal. Então geralmente eu fico sentado para que eles também já venham sentados. Eles sentaram, eu levanto e começo a passar a posição. Então eu espero sentado para que eles venham, eles sempre imitam o professor, né? Eles vêm sentando, formando um semicírculo e enfim. E acontece muito das meninas, elas têm essa figura paterna minha, né, de pai mesmo, assim, e elas vêm sentar no meu colo para me dar abraço. E é uma demonstração de carinho, mas tem que ter cuidado. Então, quando elas vêm me abraçar, eu faço assim, agora vai. Falo brincando assim, eu dou um abraço, assim, tipo, não bota a mão, eu faço com o meu braço mesmo, vai pro teu lugar agora, daí eu já dou uma empurradinha. Porque eu sei que por elas ficariam no meu colo, elas ficariam ali, só que não é legal. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Eu jamais farei qualquer coisa, só que a gente também não pode passar nenhuma imagem, né? Essa é uma dica para professores. Isso é uma coisa importante que o Henrique frisou agora. Eu nunca botaria dar aula na minha academia um professor que eu acho que poderia fazer alguma coisa. Mas não é questão que você está fazendo, que você está com intenção ou que pode fazer ou não. A questão é da interpretação das crianças, da interpretação do pai, né? Dependendo da fase de idade, é comum que a menina se apaixone pelo professor, que o menino se apaixone pela professora. Então, esse tipo de cuidado é extremamente importante que a gente tem, porque a gente lidar com mais diversos tipos de pessoas diferentes, então é muito, muito importante esse cuidado. E é legal ter tocado nesse assunto, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, pô, fazer aula para criança, vou botar lá 2, 3 brincadeiras, vou botar essa técnica, pronto, tá pronta a aula, né? Mas o teu planejamento que tu faz aqui, pelo que tu falou agora, né? E o pouco que eu acompanho, porque eu não assisto todas as aulas, tu vai muito além do planejamento da aula. Tu fala também do comportamento, de como lidar. Então, isso principalmente essa nova faixa etária que a gente está trabalhando aqui. A gente planejou 100 e poucas aulas para as crianças maiores. Ali a gente trabalha um pouquinho mais o técnico, eu frisei mais a parte técnica, que já são maiores, mais maduros. E agora a gente entrou num bloco, a gente está com 30 e poucas aulas já para as crianças menores. Qual a idade? De 3 a 6. A gente trabalha esse novo bloco agora aqui na BG Protec. E pelo que eu entendo, assim, no nosso ambiente, é uma faixa etária que talvez as pessoas... Tipo, não vou olhar. Por que eu vou olhar o planejamento lá do Henrique, da BG Protec de 3 a 6 anos? Porque, cara, é só passar ali um armlock, passar um osotogari, uma quedinha, uma baiana, e não tem segredo. E realmente, tu planejar a aula técnica não tem segredo. A grande cereja no bolo, nesse planejamento, que tá rico em conteúdo, são as vivências durante a aula. Então, eu faço planejamento com a atividade lúdica, com a parte técnica, com a parte de lutinhas e com a parte da volta calma, que é a parte final. E todas elas eu passo uma visão minha, tipo assim, visão que eu digo assim, alguma experiência minha que eu tive com aquela atividade. Então, por exemplo, a parte de lutas, quem acompanha nosso planejamento é a parte mais curta. Que tá assim, ó, lutas... 2 lutas de 2 minutos, iniciam em pé. É a indicação que eu dou. Às vezes eu indico lá que pode começar de joelhos. Só que é uma das partes que eu mais falo aqui durante a aula. Porque um dos exemplos que eu dou. Uma preocupação que a gente tem que ter quando vai casar uma dupla. Eu sou um menino muito... Eu vou dar um exemplo. Eu sou um menino muito mais delicado, mais frágil. E o Feijó é um cara mais... Ele não é maldoso, mas é aquela criança mais porradeira, assim, mais agressiva, brutão. Não vai ser legal talvez eu lutar com ele. Porque eu sou um menino mais medroso, isso tem, a gente sabe que tem. Isso existe, cada criança tem um perfil. Aí imagina eu voltar lá com medo do Feijó, ele me dá um quedão e cai de cabeça. Né? Tipo, não vai machucar talvez, só que a chance de eu não voltar mais é grande, porque o menino me machucou. Então, isso é uma coisa... tu trabalhar o medo com calma, pra tu mudar a criança, tu acabou reforçando o medo. Reforçando, porque às vezes a criança tem esse preconceito com luta, tem medo, aí vai lá, imagina, ele toma, ou por exemplo assim, ó, tem um aluno meu que ele é pequeno, ele tem 7 anos,
e ele já sai na mão com piá de 10. E se eu boto ele pra lutar com os de 7, os de 7 ficam com medo, então ele é um que eu só boto pra lutar com os maiores, porque ele é um quando entra mata-leão, ele não faz o aqui, ele vem arranjando a cabeça fora. Então eu tenho esse cuidado, tipo assim, ó, fulano, se eu vejo que com um menino que tem 7 anos é mais iniciante, eu falo, não, vem fulano, esse que é mais fortinho, com os maiores, porque eu sei que se os maiores machucam ele é de boa, ele é um piá que sai na mão, se tu botar, acho que madeira ali, ele sai dando sarrafado. Ele gosta de jiu-jitsu assim, raizão, assim, sabe? Só que se eu sei que se eu botar ele com um menorzinho, ele vai apavorar o menorzinho. Então essa é uma coisa que a gente ensina na aula, ter esse cuidado. Eu sempre dou essas dicas do perfil de aluno, tu casar bem, né? Geralmente os meninos são mais brutos que as meninas nessa idade. Então, tipo assim, tu um menino muito bruto com a menina mais delicada, tipo, a Hara é uma que agora tá mais brutinha, mas a Hara é uma menina mais delicada, a filha do mestre. Então eu não ia botar ela com um menino mais agressivo, porque eu sei que ele ia dar uma ombrada na cara dela, ela ia chorar, a Hara é uma que chora. Então ela luta com... Tem um menino que ela tinha medo, o Ricardo, lembra? Ele é bem maior que ela. Só que ele é um piá cuidadoso. Ele tem 12, 13 anos e ela tava com 8, 9. Isso faz um tempo. Ela tá com 9 agora? 9 agora. Então ela devia ter 7 ou 8. Achei que ela tava com 10 já. E ela tinha medo, porque, meu, ele é bem maior que ela. Só que o menino é cuidadoso. Daí ela lutou um dia assim, meu prof, ele é muito legal, né? Eu não te falei que ele era um menino legal? E às vezes eu podia botar um menino do tamanho dela que ia machucar ela. Então a gente tem que ter esse... Que na época a Hara era um pouquinho mais medrosinha assim de se machucar. E, então isso, nesses conteúdos das aulas, eu passo muito sobre isso. Sobre coisas que aconteceram comigo. Isso foi um caso, acontece comigo. Muita coisa eu aprendi na prática, errando e tendo que consertando, e eu passo hoje para vocês para que não aconteça igual. Que nem o aquecimento, a gente passa a atividade. Eu falo, ó, essa atividade que eu passei hoje tá passando estátua, pra galera voltar calma. E basicamente estátua é o quê? Você liga uma música, deu pause, a galera faz estátua, você tenta fazer a pessoa rir ou se mexer, ela perde. Só que na minha aula, o que acontecia? A galera fazia estátua e virava a cara pra parede. O outro um dia foi lá e enfiou o dedo no nariz do outro. Então eu fui criando regra, ó, não pode virar a cara pra parede, não pode encostar no amigo. Então eu dou essas dicas durante as aulas que, né, que são problemas que talvez vocês possam enfrentar aí durante as aulas. A gente já vai já antecipando isso pra vocês, já criando algumas regrinhas. O próprio cachorrinho, que é uma das que a gente mais usa. Uma regra que a gente tem que não pode pular pra fugir. Tá, mas por que não pode pular? Imagina, o mestrão que tá correndo, ele pula, eu bato no pé dele. Ele pode cair, se machucar ou cair em cima de outra criança. Então já é uma regra que não tá lá no planejamento. Não deixar pular. Eu só boto cachorrinho e a regra é tipo de derrubar. E durante a explicação eu falo, ó, lembra pra gente não permitir que a criança pule, pra não se machucar. Porque se ela se machuca, imagina, pode ser uma aula experimental. Ela vai lá e já machuca, torce o braço. Nunca mais vai voltar na tua academia. Então, isso é o legal desse conteúdo, ele tá sendo muito mais rico nesses detalhes. A parte técnica, ela é mais curta. A gente fez agora um bloco de meia guarda. Eu passei a essência da meia guarda que a gente tem que passar pra criança. Ela entender que é a metade de uma guarda, travar uma perna, que a esgrima deixa eu mais forte. A gente não fala que é melhor ou pior, né? Que se eu fazer esgrima eu sou mais forte que o meu amiguinho, então eles vão lembrar de esgrimar. Então eles vão saber no contexto da meia guarda. A metade da guarda tem que esgrimar e chegar na lateral. Isso com o tempo eles vão melhorando a técnica, o conhecimento. Mas tudo que a gente passa daquela aula, tanto que as gravações estão sendo mais longas agora do que antes, porque eu estou falando muito mais conteúdo assim de experiência do que eu passo nas aulas e problemas que a gente já teve, talvez não comigo, mas com outros professores que eu dou exemplo e vou passando para a galera. Então é muito rico em conteúdo. As aulas estão bem legais. Eu estou bem mais empolgado e eu achava que ia ser mais difícil, porque eu acho mais difícil dar aula para crianças dessa idade. Eu acho bem mais difícil e está sendo muito legal de passar essa questão de vivência em sala de aula, que é o mais difícil, porque criança, sempre fala, criança não é mais exata, né? Tu não pode passar ali e vai ser feito aquilo ali. Tem dia que eu vou com planejamento e não rola, não consigo, estão agitados. É aquela coisa que eu não acreditava que dia de chuva a criança fica agitada. Fica agitada em dia de chuva. Então tem dia que tu planejou alguma coisa e tinha 5 atividades e eu passei 3. Na escola que eu dou aula, teve um dia que eu estava com 4 atividades planejadas, eu passei 1. Porque eu fiquei mais tempo para eles sentarem, pra gente fazer a sedução inicial, para ficar em silêncio. E, cara, aquele dia não dava. Eu passei uma atividade só, que deu assim para fazer legal. Então a gente vai desenrolando, vai aprendendo e vai corrigindo, sabe? Pô, legal. Não. Galera, e o Henrique tem uma experiência incrível, né? Trabalhando com a gente, competindo, já viajou para fora do Brasil competindo também. E a experiência dele agora está indo para a escola também, começou na escola. Tu comentou que é a atividade que mais tem criança inscrita, né? Né? Que a gente às vezes pensa, pô, vou botar o jiu-jitsu numa creche, numa escola infantil, vai ter procura. Pô, se você faz um trabalho bom, né? Como é que tá lá na tua escola, Henrique? Graças a Deus a gente não tem mais espaço para dar aula e a intenção quando a gente abriu ano passado era eu ter tipo uns 7, 8 alunos. A escola tem 120 alunos, não é uma escola, ela é particular, mas não é muito grande. E a intenção é, se tiver 7, 8 alunos, tá legal.
essa semana provavelmente eu vou fechar o 40º aluno já. 40 alunos a gente vai ter já matriculados. Eu tinha uma turma, eu vou estar talvez abrindo a 7ª turma já. E já teve outras escolas te procurando. Já estão procurando. Eu não tenho com mais essa. horário. Eu estou agora indicando meus auxiliares primeiro, que estão começando, né? Tipo, um aluno meu é juvenil ainda, faixa azul, então ele vai logo pegar roxo e tal, já sabe disso, então eu já estou me indicando eles assim, porque eu já não tenho mais horário. Eu já estou, tipo, dou bastante aula na academia, eu dava aula lá um dia por semana, um período, eu estou dando agora 3 períodos por semana com a intenção de abrir mais uma turma. Top. Já não tem mais. E dá super certo. Os pais, assim, até a gente dá algumas dicas de como fazer esse trabalho ficar mais legal também, né? Tipo, por exemplo, eu criei um grupo, coisa que nunca tinha na escola, grupo com os pais. Então acabou a minha aula, eu mando videozinho e foto das crianças. E ontem eu mandei um áudio explicando algumas coisas do que aconteceu, que foi bem legal, que eles arrumam o chinelo sozinhos, crianças de 2 anos, os pais ficam maravilhados. E não é nada demais, eu só estou me comunicando com os pais e isso fez com que, tipo, virasse uma febre na escola. Os pais, as crianças são apaixonadas, tanto que a minha filha estuda na escola e eu chego lá, tipo assim, quando eu vou dar aula na academia, eu vou de chinelo, porque eu dou aula de jiu-jitsu, a gente, né, mais desapegado, assim, né? Até as profs falam, eu nunca te vi usando tênis, mas eu tenho, devo ter algum lugar lá em casa. E eu uso tênis pra trabalhar, vou usar pra sair. Gente, cara, o chinelo pra mim é vida. E eu chego na escola, as crianças elas berram, né? O POF do jiu-jitsu. Eles falam assim, tudo pequenininho, o jiu-jitsu. E eles ficam malucos, eu vou lá, cumprimento todo mundo, eu brinco com eles. Daí, às vezes, quando eu vou entrar na escola para montar a minha área, que a gente tem que desmontar ali, por causa da área, não tem uma área específica para treinar, a gente monta e desmonta. Eles estão almoçando, por exemplo, estão jantando, que o horário das crianças é diferente do nosso. Aí eu passo, eu cumprimento eles, olha o que eu tô comendo, prof, não sei o que lá, criança de 2 anos assim, revolucionou assim a escola. Tanto que eu sou muito chato assim com organização. E eu não começo a aula enquanto não tiver com os chinelos organizados, porque eles conseguem fazer isso, pegar o chinelo e botar um do ladinho do outro, isso é o mínimo, e botar a garrafinha no lugar certo. E as profs falaram que na sala, eles, quando vão guardar, eles botam o chinelo agora em fileira. Antes eles soltavam o chinelo, elas não davam muita bola, que não incomodava muito elas, assim, tênisinho, né, quando vão tirar. E agora virou uma regrinha deles, e os alunos que não fazem jiu-jitsu, eles veem que os que fazem arrumam, eles acabam arrumando também. Viram uma bola de neve positiva, e a própria diretora falou assim, uma coisa que eu não gosto, é criança que corra. No sentido assim, tipo, eu pego eles na sala, eu vou ter na sala, eu chamo e a gente vai para a área do jiu-jitsu. E eles saíam correndo. E eu não gosto disso, porque tem outras crianças passando, tem bebê, que lá tem dos 6 meses de idade e já pegam criança lá, né? Então às vezes tem uma criancinha de 1 aninho, andando, vai que esbarra e machuca. Fala assim, o prof não quer que vocês corram no corredor. Vai de trenzinho, sempre fila, eu sou o primeiro e a gente vai andando. E ela falou que a escola toda agora tá assim, eles vão pro parque, eles vão andando pro parque. Lá eles brincam, correm, mas nos corredores eles estão caminhando. E elas não conseguiam controlar isso, porque as crianças tinham aquela ansiedade de brincar. E quando eu comecei no jiu-jitsu lá foi meio perrengue no começo, porque imagina, começar com vários alunos iniciantes, ninguém tinha experiência. E ele saiu correndo e eu parava e falei, pode voltar todo mundo pra sala. A gente perdia um pouco de aula, eu acabava mais tarde do meu trabalho, a gente formou fila, todo mundo atrás de mim. Deu eu andando, eles iam atrás, agora todo mundo vai bonitinho andando, arruma o chinelinho, espera a aula sentadinho, depois brinca, se diverte. Então revolucionou tipo a escola. A diretora é minha amiga pessoal, o diretor também é bem amigão meu. Ele fala assim, cara, a escola é outra escola. Depois começou no jiu-jitsu, assim, essas atitudes, né, como muda, assim, e isso reflete depois em casa também. A minha filha já fez saudação para entrar na casa de amigo meu. Ela tirou o chinelo porque a gente, lá em casa, eu não gosto que entre de sapato dentro de casa. A gente não entra, eu e minha esposa, a gente é tudo fora de casa. Porque, tipo, sapato, chinelo, é tudo sujo, a gente pisou na sujeira. Então é um ambiente que é limpo a nossa casa, eu quero que seja um ambiente higiênico para nós. Então a gente não deixa. E minha filha, eu falo para ela, filha, qualquer lugar que você for, tira o seu calçado, não entra na casa de um amiguinho seu, né? Até bota o calçado dentro se for um apartamento, mas a gente tira, guarda no cantinho e entra descalço, para não sujar a casa das pessoas. E ela, às vezes, ela entra, ela faz saudação e entra na casa dos outros, tipo, já tá tão acostumada a ter essa disciplina que ela tira o chinelinho, organiza, que a minha filha outra, que também só anda de chinelo, que nem eu, é igual o pai dela, ela faz saudação e entra na casa dos outros. Acho bem legal, assim, é engraçado, mas é legal isso aí. Que legal, irmão. Pô, então galera, você que trabalha com turma infantil, ou que vai trabalhar, quer trabalhar e realmente quer fazer um trabalho diferenciado e que faça realmente impacto na vida das pessoas, eu recomendo que vocês sigam e conheçam o professor Henrique Eiroff, e todo o conteúdo dele tem aqui na BJJ Protect, os planejamentos de aula de 3 a 6, de 7 a 12, né? Isso, 7 a 12, 7 a 13, depende E ele também tem o curso de professor de turma infantil, que está aqui na BJJ Protect, que é um curso que todo mundo que já fez com ele elogia muito, gosta muito, é um curso que tem bastante feedback positivo. Então convido vocês a conhecerem
mais o trabalho do professor Henrique, as aulas dele aqui na BJJ Protec. Professor Henrique, quiser deixar alguma mensagem, falar alguma coisa para a galera, fica à vontade. Acho que é isso aí, mestrão. Falasse tudo ali. Talvez agregar um pouco. A nossa intenção aqui na BJJ Protec não é captar aluno, não é somente captar aluno. Eu sempre falo, tu trazer aluno para tua academia, tu às vezes não precisa ser o melhor professor do mundo. Tu pode ter uma grana sobrando, pagar uma boa empresa de marketing e fazer um vídeo massa, motivacional, tem um Instagram bonito, né? Uma pessoa que cuida do teu Instagram ali, teu TikTok, sei lá, e tu vai atrair aluno. O difícil é tu manter o aluno. Eu acho que é o desafio maior, porque eu posso trazer 30 alunos por mês e perder 30 alunos por mês. Eu vou estar sempre no zero. Então, o curso da BJJ Protec, aqui a nossa proposta maior é o quê? É tu cativar o aluno. Isso que a gente conversou até agora, essa questão de tu saber lidar, tu brincar, tu conversar, tu fazer uma aula atrativa, não é somente tu trazer ele para ti, captar ele para ti, é tu manter ele na tua academia, que é o principal, que vai sendo a soma. Se eu ganho 30 no mês e perco 30 no mês, fica no zero. Se eu ganho 5 no mês e mantenho, no final do ano tem 60 alunos, né? Tipo, vai multiplicando ali. Então, isso em um tempo, tu vai estar com uma academia socada, porque tu vai sempre de pouquinho em pouquinho. E eu sempre falo brincando, eu não sou um cara muito bom de marketing. Eu sou ainda, não sou tão velho, mas eu tenho uma mente de velho, assim, de celular, assim, eu sou meio ruim para mexer nisso aí. Mas o nosso maior marketing que a gente tem hoje em dia na academia, até a própria academia não tem um marketing muito bom. A gente não faz propaganda. A gente faz o quê? Eu publico foto das minhas turmas e uma vez no mês eu faço um vídeo, assim, ó. Eu sou muito focado em dar aula, eu gosto muito da aula, eu até tô errado nisso, né? Devia trabalhar mais no meu Instagram e tal. Só que o nosso maior marketing são nossos alunos. Eles, lá na nossa academia, a gente tem muito aluno. E dificilmente tem um aluno que tipo assim, não tem um vínculo com alguém. 99% dos alunos tem um amigo, ou é vizinho, ou é primo, é um conhecido que indicou e foi lá conhecer a gente. Então, o nosso maior marketing é o nosso trabalho bem feito. Então, acho que se a gente investisse uma grana em um marketing, tipo, grande, assim, acho que a gente teria que abrir mais umas 4 academias, que devia captar aluno, porque a gente não ia ter... do jeito que a gente não trabalha, eu tenho até um Instagram de Feijó Kids, eu não lembro a última vez que a gente publicou uma foto, a gente não lembra disso, é uma coisa que não tem hábito, e as nossas turmas são socadas de criança. Se a gente faz um marketing, a gente tem que, acho que, abrir mais uns 2 galpões do lado só para criança, ou, né, só para adulto. Não adianta ter uma vitrine bonita se o produto não é bom, né? Eu sempre falo isso aí, eu já tive exemplos de alguns conhecidos meus, que o cara vende muito bem jiu-jitsu, nossa, fala bem, fala bonito, chega na aula, as pessoas fazem 2, 3 meses e vão embora. Fazem 2, 3 meses porque pagam 2, 3 meses ali, aí fazem para honrar aquele dinheiro, fechou aquele contrato trimestral, não volta mais. Então eu falo, cara, não adianta, às vezes o nosso marketing ali no Instagram não é tão bom, mas essa semana eu tive acho que mais 5, 6 experimentais, os 5, 6 já fecharam o contrato no mesmo dia. Isso que a gente dá uma semana de graça na academia experimental, sem custo, a maioria está fechando no mesmo dia, faz uma aula, já fecha contrato e compra kimono, já, tanto que eles gostam. Então eu acho que, né, o melhor caminho é isso aí, que é a proposta do curso, é tu saber conversar com a criança e cativar ela. Isso é a melhor coisa que tu vai fazer, isso vira uma bola de neve positiva e em pouco tempo assim é um negócio muito legal. E a nossa proposta em dia foi coisa que a gente não teve, né, que a gente teve que buscar em outros esportes, conteúdo para aprender. Tipo, eu estudei muito sobre judô, sobre futebol infantil, porque não tinha material de jiu-jitsu na internet, não tinha curso de jiu-jitsu quando eu comecei. Eu via muito conteúdo de judô e karatê, e eu transformava para o jiu-jitsu e me ajudou muito. E isso que a gente tenta proporcionar hoje para a galera do jiu-jitsu, dar essa oportunidade de viver dignamente do jiu-jitsu, né? Que a gente vê muito ainda gente que trabalha com jiu-jitsu e tem outro emprego em paralelo, a intenção é que todo mundo viva e viva bem somente com isso, porque é impagável, né? Não sei, é um negócio que, eu falo assim, ó, chega domingo à noite, tu tem aquela depressão eu falo que é a depressão do Fantástico, toca a música do Fantástico, né? Não é aquela depressão, a gente não tem mais isso, né? Anos, né? Eu também não tenho, faz muitos anos que eu fico às vezes agoniado para chegar segunda-feira para trabalhar, porque eu tenho aquela rotina legal de estar com a galera treinando, estar no tatame, enfim, é o que a gente tenta hoje proporcionar para os professores, ter essa, né? Enfim, esse negócio legal com o jiu-jitsu e tá vivendo bem, tá vivendo feliz de verdade. E toda essa vivência, experiência, você encontra organizadinha, tudo pronto para vocês aqui na BJJ Protec. Obrigado, meu irmão. Foi, mestrão. Certo.